Sente, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta, porque hoje nesse vídeo nós vamos falar acerca do que aconteceu com aquela história que o profeta, que o rei Saul consultou o profeta Samuel por intermédio de uma feiticeira, por intermédio da bruxa de Endor. Meu Deus, professor, o que você está falando? Calma, se você não conhece a história, fique bem calmo aí, porque é isso mesmo. Tem uma história na Bíblia que o rei Saul, ele fica tão desesperado que ele recorre a uma feiticeira, consta na Bíblia, nós vamos ver o texto, e essa feiticeira faz subir o espírito do profeta Samuel, que já havia morrido. E a questão clássica que é o seguinte: com quem Saul falou? Realmente a mulher conseguiu, essa feiticeira conseguiu fazer subir o profeta Samuel? Ou aquilo eram espíritos malignos? Então hoje nós vamos ver à luz da Bíblia o que aconteceu com essa história. Se você não conhece essa história, fique aqui que nós vamos ver o texto bíblico. E eu quero saber também a sua opinião. Comente aqui embaixo, use o espaço para comentários, para você comentar o seu comentário comentando tudo certinho, ok? Deixe o seu arraste nesse vídeo, porque eu preparei uma aula muito legal para você. Então, pegue o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia, tá? E também comente qual Bíblia, qual versão você está utilizando aqui embaixo para eu saber, porque isso é muito importante. Se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno. Eu tenho a escola de hebraico Yesod com alunos do Brasil e do mundo. Te convido também a você clicar no primeiro link da descrição e ver todas as informações do meu curso de hebraico para você aprender o idioma sagrado no conforto da sua casa a partir de um método israelês. Bom, é o seguinte, a primeira coisa que nós devemos pegar aqui o texto, né, que se encontra em Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28. Então eu vou ler alguns versículos chaves aqui, olha só. 1 Samuel 28, 3 diz o seguinte: e Samuel já estava morto, e todo Israel já tinha chorado. Então Samuel realmente já tinha passado dessa para melhor. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. O que significa isso? Saul, o rei Saul, tinha expulsado, desterrado, tinha realmente reprimido os adivinhadores e os encantadores. Com isso a gente pode entender os feiticeiros, aqueles que faziam magias ocultas. Olha só que importante isso aqui. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aqui no caso nós estamos falando que os filisteus, eles tinham armado guerra contra Israel, exatamente. E o David, que ainda não era rei, ele estava do lado dos filisteus, exatamente. Essa é uma questão bem interessante. Os filisteus tinham se juntado durante a peleja. E Davi, que era um grande guerreiro, ele estava do lado dos filisteus. Mas essa notícia com que os filisteus estavam se armando contra Israel fez o coração de Saul desanimar de grande modo. Então ele perguntou, Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aí Saul faz algo muito errado. Ele disse aos seus criados, versículo 7: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Olha só, ele tinha desterrado, ele tinha feito algo bom lá atrás, porque Israel é um país monoteísta. Israel era um reino monoteísta, né?
o espírito de feiticeira para que vá a ela e consulte a ela. E os seus criados disseram: olha, tem alguém lá em Endor, é uma mulher que tem um espírito de adivinhação. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, tal. Aí ele disse o seguinte, chegou até a mulher, versículo 8, disse o seguinte: peço-te, ele disfarçado, né, que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, a feiticeira disse ao rei Saul: eis aqui que tu sabes o que Saul fez, como tens destruído a terra, os adivinhos, os encantadores, porque me armas um laços? Ela estava com medo do rei, né? Então Saul jurou pela vida. Então vamos aqui aos versículos chaves. Versículo 11. A mulher lhe disse, versículo 11: a quem te farei subir? Disse ele: faze-me subir a Samuel o profeta. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois você mesmo é Saul. E o rei lhe disse: não temas. O que você vê? Atenção aos detalhes aqui. O que você vê? Atenção que Saul não viu a Samuel. A mulher que viu respondeu, disse: eu vejo deuses que sobem da terra. E Saul perguntou: como que é a sua figura? E ela lhe disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o seu rosto com terra, prostrou e adorou. E aí começa a conversa de Samuel e Saul aqui: porque você me inquietou fazendo-me subir e tudo mais. Bom, é o seguinte, nós temos alguns detalhes nesses versículos, mas antes eu quero ler 2 textos da Torá. Olha só, Levítico capítulo 39, versículo 19, versículo 31. Levítico 19, 31 diz o seguinte: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consultam espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deuteronômio 18, versículo 11 e 12. Tá anotando aí os versículos? Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Bom, eu deveria ter começado com essas proibições, mas a ordem aqui não altera o resultado final. Olha só, alguns trazem esta questão do espiritismo, né? Alguns trazem essa questão de consulta àqueles que já morreram, que trazem consulta aos espíritos que estão no outro lado, com uma espécie de adivinhação, com uma espécie de busca pelo futuro. Gente, não tem o que falar aqui. Aqui Saul entendeu que era o profeta Samuel. Saul não viu o profeta Samuel. Como se deu essa questão aqui, como se deu isso, a Bíblia não conta os detalhes. Mas nós sabemos, Deus tem princípios. Nós sabemos aqui que exatamente isso que o rei Saul fez era abominação a Deus. Tudo que ele fez, a Torá já condenava anteriormente. O próprio Espírito disse: Deus já passou o teu reino a Davi, a outro, porque você está errando demais. O rei Saul, você vê, era uma pessoa quase que bipolar. Ele manda desterrar todos os encantadores, todos os feiticeiros, e numa outra hora de desespero ele quer consultar esses mesmos encantadores, e na verdade ele consulta esses encantadores. Então aqui não tem o que falar, tá muito claro o texto, tá muito claro a proposta, tá muito claro a lei de Deus. Aqui o que aconteceu foi que um espírito maligno
enganou o próprio rei Saul. Alguns dizem que isso é um demônio, que o rei Saul falou com um demônio, que isso não era o espírito de Samuel. Então assim, eu realmente concordo com isso. Eu não acredito que o profeta Samuel iria voltar eu não acredito nisso. Comente aqui embaixo o que você acha. Eu não acredito que o profeta Samuel iria voltar para conversar com o rei Saul, já que esse estava morto. Quem conversou ali com o rei Saul foram espíritos malignos da parte de Satã. Exatamente. Então, está muito claro aqui pelos textos que nós lemos. Espero que você tenha gostado e aprendido. Deixe o seu like aqui. Espero que você tenha realmente compartilhado este vídeo para mais e mais pessoas. Fique na paz. Shalom, shalom, Mulher Hitraot, que significa shalom, shalom e até breve.